As glândulas submucosas, as quais são mais abundantes no esôfago proximal e distal, contribuem para a proteção da mucosa por meio da secreção de mucina e bicarbonato. Ainda mais importante, o tônus constante do esfíncter esofagiano superior previne o refluxo do conteúdo gástrico acídico. São achados endoscópicos e histopatológicos que denotam a presença de refluxo gastroesofágico. Me ajuda, família? Leia aí, né? Depois eu vou. Hiperemia da mucosa, presença de eosinófilos e neutrófilos e hiperplasia da zona basal. Hiperemia na mucosa, presença de eosinófilos e neutrófilos e hemorragia. Laceração na mucosa, presença de linfócitos e hiperplasia da zona basal. Áreas de erosão, presença de linfócitos e hiperplasia da zona basal. Presença de linfócitos, hiperplasia foveolar e erosão. Qual a opinião de vocês? Letra Qual? B? Não sei. Quem escolhe que é a B acha que é outra. Chutando mesmo, não iria dar. Podia? Eu discordo. Escolhe da A ou da B? Das duas. Dá, Qual é que você acha que é? sei. Então já tem A, B e C. Alguém acha que é a D ou a E? A D. Alguém fala. Eu vou falar D, mas fala diferente. Alguém fala E, né? Vanessa, fala Acho B. capaz, Fala acho B. Vamos lá. Eu acho que é essa D aí, hein? Achados endoscópicos. Hiperemia é um achado endoscópico? Quem quer? Hiperemia é um achado endoscópico? Oi? Agora mais cedo, se eu não... A laceração da mucosa é um achado endoscópico? É. Áreas de erosão são achados endoscópicos? Também. Podem ser tanto endoscópicos como podem ser também patológicos. Presença de linfócito é um achado endoscópico? Não. Então você já matou uma, né? Matou duas, né? Matou 3. Por quê? Porque tem três, a C, a D, tudo tem linfócito. E os Não, peraí, calma. E eosinófilo. Presta atenção na pergunta. São achados endoscópicos e histopatológicos. Ah. Não é? Precisa mudar respectivamente, entendeu? Então, como achado endoscópico, você já matou ali o presença de linfócito, né? Aí a gente tem aí presença de linfócitos e eosinófilos, presença de linfócitos, presença de eosinófilos e neutrófilos, presença de linfócitos, hiperplasia foveolar. Você sabe o que é hiperplasia foveolar? Não, é o crescimento daquela célula, o aumento das secreções da célula da fórmula. O que é hiperplasia? Aumento, né? Que é foveolar. Fovéolas são aquelas áreas superficiais que a gente tem no epitélio glandular gástrico. A gente está falando de mucosa gástrica ou mucosa esofágica? Esofágica. Então aí já fica meio assim, né? No primeiro, já no segundo já está fora também. Por outro motivo. Ou seja, se eu botasse esse hiperplasia foveolar lá para cima, né? Aí você já também tem eliminado o outro. Tá bom? Voltando ali para as outras, A, B, C e D. Laceração da mucosa está sempre presente no refluxo gastroesofágico? Não. Áreas de erosão está sempre presente no refluxo gastroesofágico? Não. Mas a mucosa é edematosa, aquela mucosa com edema e com hiperemia, que é a maioria da descrição que você tem endoscópica. Que é que ele fala lá, esofagite enantematosa, gastrite enantematosa. O que é um enantema? Que ele descreve. É vermelhidão e edema. Então, assim, praticamente, nas esofagites, primeiramente, o primeiro achado vai ser a hiperemia. Vai ser a área avermelhada. Você pode ter laceração? Pode. Onde é que eu escolheria? Vou falar do cadeiro. Eu. Não, foi o Ricardo.
Se eu botasse laceração, você ia pensar em que logo? Laceração. Maruais. Está descartado? Não, mas seria muito mais legal botar aí numa questão de maruais, né? Sim. Não. E erosão? Pode ter erosão? Pode ter erosão. Mas qual é o principal, mais básico que você vai ter endoscopicamente? Você vai ter a vermelhidão, né? Você vai ter vasos dilatados. Né? Quando você tem uma agressão, por exemplo, você já deve ter visto lá com o Lucas a rubefação, que é a rubefação da pele. Quando você dá uma sacaneada na namorada, a namorada rola a mão na sua cara. Pá! Aí você chega a ficar a marca dos dedos ali. Aí começa de tarde, né? Quando você vai para a balada de noite, já desapareceu a marca, né? Então a rubefação é vasodilatação. Ela é reversível. Então os primeiros achados que você tem numa inflamação ou numa agressão é a vasodilatação, né? A hiperemia, a vermelhidão. Então aí a gente já matou 3. Porque se a gente fosse pensar, a erosão ainda entrava, ainda estava bem encaixado. Mas com laceração a gente já afasta mais. Então seria aí a hiperemia da mucosa. Então a gente já matou 3. Pela segunda a gente não vai eliminar, porque elas são iguais, presença de eosinófilos e eutrófilos. Aí fica para diferenciar histopatologicamente a última alternativa. A Samela ou Samara? Samela. A Samela falou na hemorragia. Acho que a Carla falou na hiperplasia da zona basal. Tá. Eu tô dentro também. Né? Hiperplasia. Eu sinto muito, eu prefiro mais arriscado. aqui, professor. Então, nas esofagites são achados muito importantes, mais relevantes, o infiltrado inflamatório, geralmente intraepitelial, associado a linfócitos, mas também você pode ter nefrófilos e eosinófilos. Tá? A hiperplasia escamosa, representada pelo alongamento das papilas escamosas, onde, na maior parte das vezes, essa hiperplasia vai ser compreendida por quase mais de 50% da espessura por células basais. A gente sabe que as células basais, aquelas que ficam na parte inferior do epitélio, geralmente elas correspondem ali a 2 a 5 camadas no máximo. Nessas ocasiões aí, onde você tem essa hiperplasia escamosa, você tem quase 2/3, muitas vezes 50% a 2/3, ou seja, quase 60% constituído de células basais. Então aí, vocês, fosse na hora da verdade mesmo, na prova, eu tenho certeza que vocês iam marcar a letra. Ah? Tá distraído, né? Letra A. Ficou confuso o carro do linfócito, por isso que eu marquei a letra C. Não, mas o linfócito também. O linfócito não estaria errado. Se eu tivesse aqui as mesmas questões com outras, diferenciando outros achados, o linfócito estava certo também. Não tinha problema não. Mas aí já é histopatológico, né? Esses 2 últimos achados são histopatológicos. Né? Porque eu perguntei endoscópio e histopatológico. Na verdade, essa questão não tem uma. É totalmente errada, tem a mais certa. Então, todas estão certas. Na verdade, Cada uma tem. Todas estão certas, ela tem só a mais certa. Menos a E. Menos a E. Que as células da Alveolar, não. Depende do grau, na verdade. Pode. Os distúrbios do estômago são causas frequentes de doenças clínicas e lesões inflamatórias do local. São particularmente comuns. O câncer gástrico se destaca como uma das principais causas de morte pelo mundo. A H. pylori é um bacilo flagelado intimamente relacionado a patologias gástricas. Para o seu diagnóstico, podemos usar mais comumente os seguintes métodos: A. Teste de urease e sorologia específica. B. Amostra histopatológica e captura hídrica. C. Pesquisa direta em amostra histopatológica e imunohistoquímica. D. Teste de urease e métodos de imunohistoquímica. E E.
pesquisa direta em amostra histopatológica e teste de urease. E aí? Justifiquem por que é a letra E. Mas ela entra. Eles fazem a biópsia e fazem aquele corante e testam a urease. Teste de Mas sorologia não pode ser feito, não? Pode, mas não é custo-benefício. Mais fácil E não. imunohistoquímica pode ser feito? Pode, mas também não é custo-benefício. Tem um teste também que está citado lá no livro de vocês, que é o teste respiratório. Também é uma prova direta pela pesquisa da urease. Ele é até menos invasivo do que a endoscopia, do que o teste da urease propriamente dito. É o teste que a gente conhece, que é aquele que faz a endoscopia, pega o fragmento em cima do ângulo, coloca lá num frasquinho daqueles pequenininhos, reage com a urease e dá um vermelho arroxeado lá, um rosa arroxeado, quando é positivo, né, quando a urease está presente. Então poderia botar aí também, se eu quisesse colocar outro método de pesquisa, que é outro método indireto, seria o teste respiratório, né, da urease. Aí vocês falaram muito bem aí. Qual é o que a gente usa mais comumente? Quando não tem laboratório de histopatologia, ou quando o paciente não tem acesso, ou quando muitas vezes o endoscopista não acha necessário colher uma biópsia para o histopatológico, porque a mucosa lá está bem preservada, não tem uma área de interesse para fazer o histopatológico, ele não está preocupado se a gastrite é crônica, é aguda, a intensidade dessa gastrite. O paciente não tem alteração na superfície mucosa, não existe uma suspeita do linfoma, não existe uma suspeita do adenocarcinoma, é jovem, digamos assim, para pesquisar metaplasia ou atrofia, ele pode simplesmente pegar um frasquinho daquele para satisfazer a necessidade da pesquisa de H. pylori e colocar no teste de urease. Ou para baratear, ou porque não tem disponível, ou porque não julga necessário. Mas a importância é que o teste da urease é um teste indireto. Por quê? Porque a urease é um produto do metabolismo da presença do H. pylori ali, né? Então, assim, outras patologias, outras doenças, onde você tem um aumento da urease, você pode ter um teste da urease positivo. Tá? Ele não é específico para o Helicobacter pylori. Então, ele pode, em algumas situações, dar um falso positivo. Salvo engano, principalmente paciente hepatopata, né? Você pode ter paciente renal crônico, você pode ter uma urease elevada, e aí você tem um falso positivo. Aí nesse caso o teste da urease não é, digamos assim, indicado ou bem visto para esses casos. Já a pesquisa direta do Helicobacter pylori na amostra histopatológica, ele pode, às vezes, dar falso negativo. Quando o local da biópsia ou a quantidade, né, da biópsia foi aquém do necessário e naquela região não contemplou a presença do Helicobacter pylori. É que acontece muitas vezes, se o cara não biopsia o ângulo pylori, o cara biopsia fundo no corpo, então às vezes ele pode ter o Helicobacter pylori, mas deu negativo porque não biopsiou, digamos assim, a área correta, a área mais indicada para fazer aquilo. Tá? Mas, quando a gente fala aqui nos mais comumente utilizados, a gente teria pesquisa direta de histopatológica, né? Histopatológica e teste da urease. Agora, se fosse nos Estados Unidos, em outro país aí, onde você tem uma histoquímica mais barata, uma rotina maior, provavelmente aqui seria pesquisa direta hemostológica e imunohistoquímica, onde você vai ter um reagente que vai ser específico para o Helicobacter pylori. Vai corar só o Helicobacter pylori, vai reagir com outras estruturas, vai reagir com o Helicobacter pylori. Então aí não, digamos assim, não haveria a necessidade, né, do teste da urease já é obsoleto na maior parte desses casos. Mas para a nossa realidade aqui, a resposta realmente seria E. Ou E, como vocês falam. Tá, não fala E também.
É o Ricardo, né? Ricardo, lê pra gente. Os adenocarcinomas gástricos são classificados de acordo com a sua localização. Não, eu não criado primeiro. É. Ricardo, na prova você não tem os textinhos. Não trabalho todo apesar de não interferir na resposta e na questão. Eu vou ler só as duas. Os distúrbios do estômago são causas frequentes de doenças clínicas em que lesões inflamatórias e neoplásicas são particularmente comuns. O câncer gástrico se destaca como uma das principais causas de morte pelo mundo. Os adenocarcinomas gástricos são classificados de acordo com a sua localização e morfologia macroscópica e histológica. De acordo com a histologia, podem ser classificados como alternativas A. Planos úlcero-infiltrativos. B. Tipo intestinal e tipo difuso. C. Tipo difuso e de células de hematocinete. D. Displasia por adenomas. E. Linfomas e tipo intestinal. C. B. Letra C. B. C e B. Não, não. Ah, cara. Eu falei que eu ouvi C e D. A. Vamos ver qual está certo. Eu acho que não. Gente, se eu mudasse ali para. A gente falou de acordo com classificação, localização, morfologia macroscópica e histologia. Eu estou pedindo aí, no caso, de acordo com a histologia. Se eu fizesse de acordo com a morfologia macroscópica, qual era a classificação lá? Qual é o nome da classificação que a gente utiliza macroscopicamente dessas lesões? Lembra que a gente falou em sala? Bormann. Tem 4 classificações. Se eu falar sobre Bormann e classificação macroscópica, qual era a alternativa que eu poderia ser aceitável aí? Só uma. A. Planos e os infiltrativos. O que é que o Bormann fala lá? O 1 é nodular, o 2 é ulcerado, o 3 é uso infiltrativo, que é praticamente igual a câncer, né? E o Bormann 4 é o aspecto plástico, né? Aquela perda do pregamento mucoso, a planificação do epitélio. Tá? Então esse A já não é, porque a gente tem uma classificação que não é histológica. O E, por que está errado? Linfomas e tipo intestinal. Não são 2 tipos de câncer gástrico diferentes? 2 classificações diferentes? Por que está errado? O professor já acha que é Eu também não. Tem que leitura. pensar direitinho na hora de marcar. Tá bom. Então vamos lá. Linfoma não é adenocarcinoma. Lembra aqui, ó. Então tem essas coisas que você tem que prestar bem atenção, que às vezes o aluno é em concurso, em prova de residência, entendeu? E não observa os detalhes. Se a gente falar em adenocarcinoma, linfoma não entra, né? Então o tipo intestinal seria uma classificação, né? Tipo intestinal ou proliferativo, lembrando que eu poderia ter colocado aqui proliferativo, né? Mas o linfoma não entraria. Essa D aqui é só para encher linguiça, né? Quando eu elaboro a questão, aí eu, às vezes falta de colocar, eu boto as coisas bem obscenas. Né? Mais uma vez ou outra ainda tem um aluno que, desapercebido, né? Resolve chutar, né? Acho que o asiático não sei o que, aí bota displasia adenoma, não tem nada a ver nessa situação. Displasia seria quando você tem alterações, geralmente na metaplasia do tipo intestinal. Pode cursar com displasia ou não. No caso de cursar com displasia, vai ter displasia de baixo grau, alto grau. E os adenomas são aqueles pólipos neoplásicos, né? Ou seja, quando você tem uma elevação da mucosa, sendo que você tem uma multiplicação que não é hiperplásica, é neoplásica, tem mutação, né? Tem alterações em relação ao epitélio habitual. Aí o aluno realmente, quando ele vai ali naquele afã de marcar uma questão, né? Aí ele muitas vezes erra entre esses dois, essa B e a C. Né? Então, tá bem bonitinho aí no material de vocês, tem lá tipo intestinal ou proliferativo. Né? Esses 2 tipos eles são uma classificação de Lauren,
dividida nesses dois tipos, e a gente tem um tipo difuso ou infiltrativo, que também é chamado do tipo de células em anel cinético. Por quê? Porque as células presentes nesse tipo difuso são as células em anel cinético. Quando a gente botou aqui essa C, realmente a gente teve uma certa saliência aqui em tentar pegar você, porque o aluno vai da difuso e célula de nascimento. Ah, eu sei que tem um difuso, eu sei que tem uma célula de nascimento e tal, mas são a mesma lesão. Tá? Então a resposta aqui seria realmente a B, onde você tem essas duas classificações. Poderia também botar do tipo proliferativo e do tipo infiltrativo. Aí a gente teria os dois tipos mais comuns do câncer da dedicação gástrica. Vamos lá. Questão 4. Quem quer ler? Cadê? Os tumores malignos que ocorrem no fígado podem ser primários ou metastáticos. Carcinomas primários do fígado são relativamente raros na América do Norte e na Europa Ocidental, mas representam 20 a 40% dos cânceres em muitos outros países. Em um paciente com início súbito de crise... Pare. Isso é fígado. Desculpa. Ele nervoso. Não vou ler. Desculpa. Pois é. Vamos lá, vamos para essa. Isso é boa. Várias são as anomalias congênitas adquiridas que podem afetar o desenvolvimento do trato gastrointestinal. Algumas delas podem passar despercebidas durante anos, enquanto outras têm necessidade de correção imediata, por serem incompatíveis com a manutenção da vida, podendo gerar quadros de obstrução intestinal. A lesão adquirida, geralmente decorrente de inflamações que desenvolvem após cirurgias, onde as alças intestinais podem deslizar e ser aprisionadas, gerando uma herniação interna, se chama alternativas: A. Gastrosquise, B. Vólvulos, C. Intussuscepção, D. Aderências e oncolocele. Já pensa na foto. É cuidar tempo. Qual é a resposta? D? Não? Qual é? Oncolocele. Herniação interna. Aderência. A lesão adquirida desenvolve em cirurgia, já intestinais. Sim, mas a oncolocele é uma hernia que produz e fica dentro daquela... Não, falou se ele é quando a criança do mar, é Quando nasce tem uma membrana intestinal. Mas a pessoa... Mas é bem perto essa oncolocele. Eu achei que a aderência de cortar o Tô quase botando agora. Eu acho que vamos ver. Mas vai ter que botar mesmo. Vai ficar com o outro. Agora o que é não? Vai. É a Aderência. Como a gente tinha falado na aula, em situações pós-operatórias, pacientes raramente que têm essas alterações congênitas, ou pacientes que têm algum processo inflamatório no peritônio, eles podem cursar, né, com uma certa presença do material ali leucocitário, e dessa forma residual eles podem fazer uma ponte, né, fibrosa, um laço fibroso entre duas estruturas, geralmente ali na base da raiz mesentéриca. E quais são as alças que são mais maleáveis, têm mais mobilidade ali dentro do intestino? As alças do intestino delgado podem passar abaixo desse laço, obedecendo o mesmo princípio de uma hérnia da parede abdominal. E aí ficar aprisionado lá, onde no primeiro tempo você vai ter uma congestão geralmente vascular, o conteúdo arterial vai e o venoso não retorna, até o momento em que esse edema, essa congestão se torna tão importante que você vai ter uma obstrução tanto venosa como arterial e também de trânsito nessas alças. Então,
antigamente chamada, né, se você pega livros aí 3, 4 anos atrás, 3 edições atrás do Robbins, eles chamavam bridas ou aderências. Tá, hoje lá só tem aderência. Eu acho muito feio a aderência, eu achava muito, não era briga. Muito diferente, né? Tá. Mas a umfalocele, obrigatoriamente eu teria que falar ali que você tinha uma área da parede abdominal não formada, substituída por um saco membranoso, uma bolsa membranosa, contendo essas alças, tá? Então assim, ele forma uma herniação, mas por ausência da parede abdominal naquela região, substituída por uma bolsa fibrosa. Então seria realmente a letra D, que é a aderência, né? Que a gente mostrou até aquela primeira imagem lá, desses quadros de obstrução. Eu vi uma questão bem interessante, mas não vou usar porque é muito fácil. Professor. Ela dizia assim, são responsáveis por 80% das obstruções intestinais. Aí o cara botava vulvo, hérnias, intuscepção e aderência. Uma das alternativas. Essa não dá, né? Qual é Essa daí, por quê? são responsáveis por até 80% das obstruções intestinais. Obstruções. Aí citaram essas 3 aí que são lá, estão lá bem bonitinho lá nos negócios de vocês lá, no livrinho de vocês. Desse jeito, a frase está desse jeito, 80% tá, não sei o quê. Quem vai ler? Quem vai ler? Vou procurar aqui se tem Quem quer ler? MCR, sexo masculino, 53 anos, alcoolista inveterado, de longa data, se queixa de constante desconforto retroesternal, com dor e queimação do tipasia. Foi encaminhada a um serviço ambulatorial, onde realizou endoscopia digestiva alta com biópsia esofágica e gástrica. A biópsia gástrica revelou infiltrado inflamatório, linfocítico e neutrofílico moderados com pesquisas de Helicobacter pylori negativa e sem outros comemorativos de importância clínica. A biópsia do fragmento endoscópico do esôfago terço distal, junção gastroesofágica, mostrou células caliciformes, com vacúolos mucosos distintos que dão forma à taça de vinho, com características de metaplasia intestinal. Com base no quadro clínico apresentado acima e conhecendo os mecanismos patológicos envolvidos na gênese do problema desenvolvido pelo paciente, pede-se a. Qual o seu diagnóstico e justifique. B. Quais os fatores relacionados à origem dos problemas apresentados pelo paciente. Isso é fácil mais. Essa é a doença do refluxo gastroesofágico. É esôfago de barriga, não é? Não, já falou na primeira da intestinal. E o fator é o refluxo. O álcool também. Mas Diagnóstico. 50 anos, esôfago de barriga. Esôfago de Barré ou metaplasia de Barré, tá? Esse é o diagnóstico nesse caso aí, porque você tem o refluxo, você tem a transformação e você tem principalmente as células caliciformes, né, caracterizando a metaplasia intestinal. Justifica. Presença de célula caliciforme. Você tem um paciente com epidemiologia positiva, Idade maior que 50 anos. né, para... Isso é justificativo? Sim. Uma epidemiologia positiva para riscos e você tem a descrição de uma biópsia de esôfago, onde ao invés de você ter a descrição do epitélio de revestimento habitual, que é o escamoso, você tem a descrição justamente da transformação para metaplasia intestinal. Ou seja, você tem células glandulares associadas à presença de
células calciformes. Pronto. Então aí já explicou. Quais os fatores relacionados à origem dos problemas apresentados pelo paciente? Doença do refluxo. Nesse caso específico, você tem um paciente com epidemiologia, né, sexo masculino, a idade, alcoolista, né, associado a esse alcoolismo, ele tem um quadro clínico típico de refluxo, né, onde ele se queixa de queimação retroexternal do tipo azia. Então, os fatores de risco são esses. É a doença do refluxo gastroesofágico, que praticamente segue um contínuo nas apresentações onde você tem o desenvolvimento da metaplasia tubular. O paciente tem refluxo, esofagite, Barrett, e uma porcentagem desses pacientes vão evoluir para adenocarcinoma esofágico. Essa questão está mal feita. Vou elaborar ela, vou reestruturar ela para vocês. Questão certa, concurso são 4. Doença inflamatória intestinal. Doença do quê? Inflamatória intestinal. Isso aí, a não ser que eu tenha incorporado o Rogério, né? Não faça isso. Você já recebeu a figurinha do Rogério? Você já recebeu, né? Não conhece? Ah, que circula lá na meta, né? Eu esqueci que vocês são tudo apartados. Pega o vasinho lá. Mortal, né? Não tenho não. Pega aí pra gente. Vou mostrar de uma vez. Vai pegar Uma figurinha, pelo amor de Deus, eu tô dando a cara dele não. Isso é coisa de aluno, não, né? Faz essas coisas. Aí tem uma figurinha ele assim apontando pro quadro, ele em pé, dando aí no quadro tá escrito assim, revisão, 2 pontos, o que não cai na prova. É tipo isso. É tipo desse jeito. Mas aqui é diferente, né? Vamos lá ler isso aí. Posso ler? Vai ler. Várias são as anomalias inflamatórias que podem afetar o trato gastrointestinal. No intestino, destacam-se 2 doenças inflamatórias crônicas por sua importância e relativa frequência: a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Com etiologias e fisiopatologias semelhantes, porém com apresentações colonoscópicas e histopatológicas distintas, a doença de Crohn e a colite ulcerativa se destacam no estudo das patologias gastrointestinais. Discorra sobre essas 2 entidades com seus aspectos epidemiológicos, morfológicos, histológicos e características clínicas. Quanto mais coisa a pessoa pede, menos chance de você deixar em branco. Eu até me enrolo para escrever. Aspectos epidemiológicos. Quem é o paciente que é atingido, qual é a clínica, qual é a causa, o que é que desencadeia, o que é que melhora, o que é que piora. Como é que se trata um, como é que se trata outro. Na epidemiologia, geralmente são doenças muito parecidas, né? Paciente, doença de adulto jovem, se inicia com padrões jovens. Paciente tem clínicas semelhantes, né? Do abdominal, digestão, náuseas, às vezes com diarreia e sangramento, né? Principalmente na época na pós-ulcerativa. A localização da dor pode diferir, principalmente porque uma tem sua prevalência, incidência maior, com dor no canto direito, esquerdo, no canto direito. Tá? O tratamento, na maior parte das vezes, é um tratamento coincidente, né? E esqueci de falar na revisão da outra turma lá, vou cobrar isso. Da média. Epidemiologicamente, a retocolite tem associação com as manifestações extra-intestinais, né? Sacrileite, cita sacrileite, cita espondilite anquilosante, cita dermatite atópica,
dermatite alérgica. Dermatite alérgica? Você tem uma dermatite lá também. Inflamatória. Então ele tem associado muitas vezes com associação com achados extra-intestinais. Então esses aspectos importantes clínico-epidemiológicos. Carla agora vai falar morfologicamente, Carla. Aí morfologicamente a gente pode usar duas vertentes aí bem legais que vai entrar junto também com características. Na colonoscopia, o que é que a gente vê em uma e vê em outra? A Crohn é bem salticada, né? E a colite é Isso aí vai os critérios colonoscópicos quanto à localização, né? Como é a localização do Crohn, como é a localização do... A do Crohn, ela geralmente pode ser da boca ao ânus, né? No dente todo. E ela geralmente é predominante na válvula intestinal. E ela é saltitante, né? Ela não é segmentada. A ulcerativa ela é toda segmentada. E a ulcerativa ela só vai... Ele usa o termo salteado. Salteada. Na verdade eu gostava mais quando eles falavam, nas edições anteriores falavam lesão em salto. Você pode chamar também de lesão descontínua. Você vai ter um segmento afetado, um segmento normal. Não gosto desse nome salteado. Eu acho que é uma tradução ruim que fizeram, a gente não gostou. Mas se você colocar, eu tenho que aceitar, para eu não mostrar. Você está certo? Na colonoscopia, a Crohn é uma lesão transmural que vai acometer toda a parede. Isso aí, essa parte aí você já pode falar na histologia, mas você pode falar das consequências dela ser transmural. Aí você pode sim. Qual é a consequência da Crohn ser transmural? Qual é o aspecto colonoscópico que você tem da transmural? Ela pode ter fissuras profundas, pode ter fistulização e o quadro da inflamação crônica também pode levar a estenoses. Pode fechar o trânsito intestinal. No aspecto da superfície mucosa, por áreas digamos assim, de recuperação, revitalização associada com áreas de fibrose permanente, você vai ter o aspecto de pedra de calçamento, né, que é aquele aspecto de pedra paralelepípedo, onde você tem as áreas fibrosadas e de fissura deprimidas, com áreas, digamos assim, parcialmente preservadas. Na retocolite, um achado que você pode ter muito atualmente na colonoscopia é a presença de pseudopólipos. O que compreende esses pseudopólipos? São áreas de preservação epitelial em detrimento de áreas ulceradas e erosivas. Ele não tem, por que chama de pseudopólipo? Porque realmente ele não tem uma elevação em relação à mucosa. A mucosa adjacente é que tem uma perda, né? Uma depressão. Então aquelas áreas que ficam preservadas formam chamados pseudopólipos. São falsas áreas de elevação. Isso aí morfologicamente. O que é que a gente vai falar mais morfologicamente? Sim, se a Crohn ela é descontínua, calma que a gente vai resolver. Se a Crohn ela é descontínua, a colite ulcerativa ela é contínua, iniciando-se no reto e em trajeto reverso, né? Trajeto anterógrado, sigmoide, descendente, podendo atingir transverso, descendente certo, formando a pancolite. Pan porque ele pegou tudo. Morfológico praticamente isso. Histológico. O que é que uma tem e a outra não tem. Como é histologicamente? Inflamação e ulceração da mucosa. Neutrófilos intertecturais.
embotamento das duas datas, a tabela de a inflamação transmural que a Paula falou, e os granulomas vão fazer outra. Vamos lá, bem por calma. Cromo, como é a apresentação histológica? Transmural. O que é transmural? Através da parede. Ela vai da superfície até a serosa ou a camada externa do órgão. Ou seja, ela atinge toda a espessura da parede, formando microabscessos, displasia, etc. Como ela é transmural, ela pode pulsar também com a formação de fissuras. Como ela é transmural, ela também pulsa com fissuras, ela também pode pulsar com fístulas. Como ela é transmural, e ela pode atingir ali fibroblastos intersticiais, ela pode gerar fibrose e estenose. Então, todos esses achados podem estar presentes nesse tipo de doença. E a outra, como é? Como a gente bem falou, elas são superficiais, onde você tem o comprometimento da mucosa e da submucosa. Então, como o próprio nome diz, colite ulcerativa, ela tem erosões e úlceras que são superficiais. Dificilmente ela vai fazer fissura, ela vai perfurar, ela vai perfurar o colo. Já o Crohn pode perfurar o colo, tá? Como é que é, prof? O Crohn, como é transmural, ele pode sofrer perfuração, tá? do órgão. Outra característica importante, um tem granuloma e outro não. Quem forma granulomas não caseosos? O Crohn. A colite não é a apresentação da colite. Ok? Não pode causar aderência, Pode causar aderência, pode causar. Para poder ter uma festulazação, tem que ter uma aderência, né? Um órgão se juntar com o outro. Então você pode ter uma aderência do intestino para a bexiga, é raro, mas pode ter. Você pode ter do intestino grosso, do intestino delgado, ou até para outros órgãos. Quer certifica? Não. Acho que é só essa aqui. As outras a gente vê atrás. Professor, no caso, teatro genital masculino, você passou nem no ano passado, né? Mas a gente vai ver algumas questões aí de próstata aí e pênis. Tá? Tem mais algum de gasto. Tem umas questões bem prima sacana. Eu tô com mais como nada é tão ruim que não possa piorar. Mas dessa edição mostrou quais chances tem que é na nossa prova? Essas aí? Dessa última. vai ter gente de barreira. Vai ter chance. Vou dizer exatamente que não pode, que não tem como não cair. Então, por exemplo, de pai, o câncer de próstata, esofagite de refluxo, câncer de próstata. Há uma pergunta sobre Helicobacter pylori e patologia gástrica, de gastrite. Uma pergunta sobre classificação de câncer gástrico. Uma pergunta sobre doença inflamatória. Uma pergunta sobre doença celíaca. Uma pergunta sobre pólipo intestinal. Não tem como pergunta sobre Mas eu acho malformação. que essa que eu quero que o senhor fale. Eu não entendi muito dessa questão do intestinal, dessa polipose, de verdade, professor, não entendi muito bem. Inclusive, eu estava pensando no Ricardo. Polipose? O que vai gerar no intestino? O que acontece? Existem pessoas que têm uma doença de caráter hereditário
e faz com que ele tenha uma multiplicação, uma presença de centenas a milhares de pólipos adenomatórios. Por que a gente fala em pólipo adenomatoso? Porque a gente tem um inflamatório, o hiperplásico, né? E tem um adenomatoso. O adenomatoso seria um pólipo neoplásico, como a gente já falou várias vezes. Se você tem vamos usar um exemplo. É uma coisa bem matemática. Se você tem um pólipo, você tem uma chance menor de desenvolver um pólipo adenomatoso, você tem uma chance bem menor do que uma pessoa que tem 1000 pólipos adenomatosos. Então, obrigatoriamente, e às vezes até em idade precoce, o paciente que tem um pólipo adenomatoso, um daqueles pólipos ali vai virar câncer. Em determinada idade da vida dele, em determinado momento da vida dele, um daqueles pólipos também vai se transformar em câncer. Inclusive, o livro lá cita que ele tem 50% de chance até de evoluir com câncer. Não sei se a 20 a 30 anos de idade já tem chance de ter um câncer de colo. Então, como parte do tratamento, nesse caso aí, você tem que fazer a retirada do segmento acometido. Se o segmento tem 5 centímetros, vai tirar 5 centímetros. Se o segmento tem 10 centímetros, vai tirar 10 centímetros. Aliás, vai tirar um pouco mais, tem a margem. Mas o segmento acometido você vai ter que tirar, porque algum daqueles ali vai virar câncer, ou mais de um, em algum momento da vida do paciente. Basicamente isso, é uma alteração falei autossômica. Recessiva. E vai fazer com que a pessoa tenha um câncer em algum momento da vida dele. Mas isso aí é tipo assim, mais 50% ainda mais que quem já apresenta uma idade mais nova, né? Porque a gente fala que a polipose o pólipo, ele a partir de 50 anos você já tem uma maior chance de desenvolver pólipo, independente do. Aí você tem que lembrar de diferenciar o chamado pólipo esporádico da doença polipóide familiar. Entendeu? O pólipo esporádico paciente com maior idade, em algum momento ele vai desenvolver pólipos colônicos ou não. Mas são pólipos que você vai ter assim, de 3 a 5 a 8 pólipos em todo o colo. E esses pólipos, eles podem ser hiperplásicos ou adenomatosos. Vamos supor que ele desenvolva 5 pólipos adenomatosos. Aí ele tem aquelas classificações, que eles podem ser tubulares, tubulosos ou vilosos. E eles podem ter displasia de baixo ou de alto grau. Ou seja, se você tem 5 pólipos adenomatosos tubulares de baixo grau, a sua chance de evolução para câncer é muito pequena, é ínfima. Digamos assim, você evolui para uma neoplasia maligna. Tem chance maior do que quem não tem? Obviamente que sim. Mas vai ter a mesma chance que de um paciente com essa doença familiar, onde você, aos 20 anos de idade, já tem centenas a milhares de pólipos? Não. Entendeu? Então tem que diferenciar o pólipo adenomatoso esporádico do pólipo da doença polipóide familiar. Onde o pólipo adenomatoso esporádico há uma chance de se transformar. O outro, pela uma coisa até matemática, além da mutação, vai se transformar em algum momento da vida. Aí eu usei até a analogia da síndrome BK, que tem aqueles pacientes que têm a síndrome dos múltiplos nervos cutâneos. Né? Aquele cara é todo pintadinho, assim, cheio de pinta marrom, assim, o corpo todo, né? Nas costas dele, quando o cara vai pra piscina ali, parece que tá um dálmata lá, cheio de mancha preta ali nas costas do cara. Então ali também, ele tem um número maior de pólipos e ele tem uma chance daqueles ali evoluírem para
para câncer, tá? Então, o esporádico só tem uma chance. Pode ser que sim, pode ser que não. O familiar ele vai ter, é isso? É. Ou não? Não, o pólipo esporádico, ele tem uma chance porque ele é um adenoma. Ele é uma lesão neoplásica. O familiar não. Ele vai evoluir porque o número de pólipo é muito grande. Então, matematicamente, além da alteração da genética, mutação, ele tem uma matemática favorável. É que nem, pronto, vamos supor, tem uma rifa, tem uns colegas que dizem, comprei um Jeep escondido da minha mulher e disse para ela que tinha comprado numa rifa, tinha ganhado numa rifa. Aí os meus vizinhos ficam zonando, ele ganhou numa rifa, mas ele comprou 100 rifas, os 100 bilhetes. É a mesma situação. Se você compra um bilhete de 100, você tem uma chance em 100. Se você compra 90 bilhetes em 100, você tem uma chance em 90 em 100. A mesma coisa é o pólipo lá. Você tem 5 pólipos ali perdidos, você tem uma chance bem menor do que o cara que tem 5.000 pólipos. Entendeu? Minha mãe fez É muito comum. Essa questão de grau de asplasia, a gente tem a prova, assim. Principalmente na classificação dos adenomas de pólipo, tem que entender bem direitinho. A classificação tubular, túbulo viloso, displasia de alto grau histológico, displasia de baixo grau histológico, e também cita lá na literatura adenoma cerrado, né? São adenomas geralmente planos. Mas isso é muito importante, né? Mas assim, às vezes quando é uma coisa menos importante, ela pode cair numa questão de marcar, porque aí você consegue eliminar as outras, não fica tão difícil. Fica tão sacana, né, a questão, né? Você tem outras opções. Como chegar aqui naquele resultado. Isso é uma eternidade, né? Mais alguma coisa aí? Chamada perto. Não tem chamada, só veio que quis pegar o bicho da prova. Já tá.